Nós estamos em novembro de 2021, novembro, e ainda tem crianças e jovens brasileiros fora da sala de aula, simplesmente porque escolas e universidades em vários lugares do país continuam fechadas. A pergunta é: por que isso? Qual é o embasamento científico, o estudo, a pesquisa que comprove que escola fechada, nesse momento, garante saúde à população? Quando, pelo contrário, estudos no mundo inteiro, inclusive feitos aqui no Brasil, já gravei vídeo sobre isso, provaram que a reabertura de escolas não provocou novos casos de Covid ou aumento nos casos de morte ou de internações. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou falar de educação e dos prejuízos à manutenção de escolas fechadas, prejuízos à formação de estudantes e prejuízos ao mercado de trabalho futuro. Eu decidi gravar esse vídeo depois de receber uma mensagem e de abrir a Gazeta do Povo nesta sexta-feira, dia 12 de novembro, e ler 3 manchetes seguidas que falam o seguinte: uma, por que as universidades federais estão demorando tanto para voltar às aulas presenciais? 2, pandemia afetou a formação dos brasileiros e o prejuízo vai durar uma década. 3, fechamento de escolas não contribuiu para conter a pandemia, diz estudo. Agora a mensagem que eu recebi, que é uma sugestão de pauta. Me chamo Alessandra Mantini e represento o movimento Escolas Abertas Juiz de Fora. Somos um movimento que representa aproximadamente 10 mil famílias da cidade de Juiz de Fora. E desde dezembro de 2020 lutamos pela reabertura das escolas na cidade. Salientamos que em Juiz de Fora foram 18 meses de escolas trancadas, havendo em outubro de 2021 a reabertura gradual e escalonada de todos os segmentos. Juiz de Fora não aderiu ao programa Minas Consciente, por isso não aderimos ao 6º protocolo estadual que versa sobre a obrigatoriedade da presença dos estudantes. Com isso, a maioria das crianças de Juiz de Fora permanece fora das salas de aula. É simplesmente um absurdo que isso tenha acontecido. É um absurdo que o STF continue mantendo aquela ordem de que prefeitos e governadores estão livres para decidir como bem entenderem as questões da pandemia na sua cidade, no seu estado. E assim a gente vê que alguns prefeitos tiranos estão impedindo crianças de seguirem sua formação escolar. Não adianta dizer que as crianças estão tendo aula, que está tudo regularizado, ainda que de forma digital. O aprendizado é diferente. Os pais não conseguem dar atenção, os pais não têm formação pedagógica para ensinar conteúdos, mesmo para crianças pequenas, por mais que se esforcem. E mesmo que tenham e que busquem esse conteúdo, não tem tempo. Os pais precisam trabalhar, buscar a sobrevivência da família. É para isso que pagam escola ou para isso que pagam os impostos e esperam que o governo devolva em forma de ensino gratuito para os seus filhos poderem se educar. Escolas abertas é um movimento que existe no país inteiro e é um movimento legítimo que surgiu justamente dessa pergunta: por que ainda estamos com as crianças fora da sala de aula? Agora eu trago algumas informações que estão nessas reportagens que eu mencionei, publicadas na Gazeta do Povo. A primeira delas: por que as universidades federais estão demorando tanto para voltar às aulas presenciais? A repórter Jocelaine Santos fez uma pesquisa, um levantamento aqui e descobriu que das 27 maiores universidades federais brasileiras, 15 ainda não reiniciaram as aulas presenciais. Mais da metade, isso em novembro de 2021. E nós estamos falando, vamos relembrar, de jovens que são o grupo de menor risco para contrair Covid e, se contrair, o menor risco para agravamento da doença. A reportagem começa assim: o medo de contaminação por Covid e a pressão de sindicatos de professores e servidores estão entre os principais motivos para o atraso na retomada das aulas presenciais nas maiores instituições federais de ensino superior do país. Aí traz esse levantamento que ela fez das 27 maiores universidades, lembrando que juntas essas 27 maiores universidades representam quase 850 mil estudantes de graduação. Então, são quase 850 mil estudantes, tirando mais ou menos metade aí que voltou para aulas presenciais. A gente tem
400 e poucos mil aí, 425 mil mais ou menos, que continuam sem ter aulas presenciais. Um dos argumentos usados pela comunidade acadêmica para justificar o atraso no reinício das atividades era a falta de vacinação. Só que a vacinação avançou. O Brasil já está com mais de 60% da população adulta vacinada com as 2 doses. Então isso já não é mais desculpa. Aí, ó, aqui, ó, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal acionou a AGU, a Advocacia Geral da União, perguntando se poderia implantar o passaporte da vacina. Eu não gosto desse nome porque passaporte remete a algo bom, a viagem. Eu prefiro usar o termo apartheid social, ou apartheid sanitário. Estão dividindo as pessoas, segregando as pessoas, exatamente como acontecia na África do Sul por questões raciais. Agora querem colocar os não vacinados numa categoria de pessoas perigosas ao resto da sociedade. E isso não está provado pela ciência. Primeiro porque as vacinas não cobrem 100% das variantes e nem dão uma eficácia de 100%. A gente está vendo aí, um atrás do outro, casos de pessoas vacinadas com 2 doses que contraíram Covid. É mais raro? Sim, mas a gente não pode dizer que os vacinados são melhores que os não vacinados. E os não vacinados, vamos lembrar, a imensa maioria são pessoas saudáveis. Elas não oferecem risco para os outros. Elas oferecem risco tanto quanto as vacinadas se não se cuidarem. Então, os cuidados são a maior exigência nesse momento. E foi exatamente essa a resposta da AGU. A Advocacia Geral da União disse não. A Constituição brasileira não permite essa segregação no ambiente escolar. Vocês apliquem as regras sanitárias preconizadas pelas autoridades de saúde, exijam isso dos alunos, dos professores, dos funcionários e retomem as aulas sem a exigência do tal do passaporte. E aí tem várias informações aqui nessa reportagem, eu recomendo a leitura, mas fala da pressão pela exigência de vacinação feita por professores e por servidores através dos seus sindicatos. Cita a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, em que o Conselho Universitário aprovou a retomada de algumas atividades presenciais desde janeiro desse ano, mas a decisão gerou protestos, ameaças de greve e só em outubro a universidade acabou retomando as atividades e de forma parcial. Imagine o atraso na formação dos estudantes, porque a gente sabe que, especialmente no ensino superior, o ensino à distância, ele só funciona muito bem, primeiro, se o aluno for muito organizado, se o professor também tiver uma didática muito boa para atrair a atenção do aluno que está do outro lado da tela, e segundo, se forem disciplinas, cursos mais embasados em teoria. Existem muitos cursos que exigem prática, medicina, odontologia, todas as engenharias, então não tem como manter a universidade fechada tanto tempo assim. E aí segue aqui falando de prejuízos, traz estudos internacionais provando o quanto isso vai refletir no mercado de trabalho. Obviamente que a gente vai ter uma geração aí com um retardo no aprendizado, com um retardo na entrada, retardo no bom sentido, um retardo na entrada do mercado de trabalho. Isso vai atrasar a produção nas indústrias, no comércio, em todos os ambientes, né, da economia. Então é prejuízo atrás de prejuízo, sem falar, eu não vou entrar nesse mérito, em todas as questões emocionais envolvidas com o fechamento de escolas e universidades. A gente sabe que os índices de suicídio aumentaram, os índices de depressão entre jovens, adolescentes e até crianças estão absurdos. Os psicólogos e psiquiatras relataram isso ao longo de toda a pandemia e muito se deve à não adaptação a essa nova rotina, trancado em casa, que não é saudável para ninguém, que dirá para os mais jovens que têm mais energia, mais vontade, mais necessidade de interagir com os outros. A segunda reportagem que eu trago é justamente sobre esse tema da formação, do atraso na formação de uma geração inteira de brasileiros em função desse fechamento indiscriminado e tão prolongado de universidades. A reportagem, na editoria Economia, assinada pela jornalista Isabelle Baroni, tem o título "Pandemia afetou a formação dos brasileiros e o prejuízo vai durar uma década". E aqui, logo no começo, ela diz que ter sido um dos países que fechou instituições de ensino por mais tempo durante a pandemia custará caro ao Brasil. Um levantamento da OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, coloca o Brasil no
topo do ranking de nações que suspenderam atividades presenciais de ensino em 2020. Apenas no ano passado foram 178 dias sem aulas na educação básica pública em média. No ensino superior, instituições de ensino também passaram meses sem atividades até que as plataformas remotas engrenassem. Lembrando que as escolas não estavam preparadas para oferecer o ensino à distância. Por isso, muitas demoraram demais para conseguir preparar professores, contratar ferramentas digitais, até equipamentos mesmo, para que os professores pudessem gravar as aulas ou até dar as aulas ao vivo e os alunos também tivessem acesso a isso. Tem alunos que até hoje não têm dispositivos para acessar as aulas, dividem com irmãos, dividem com pais, os pais precisam trabalhar usando esses dispositivos, então é óbvio que o prejuízo ficou escancarado com toda essa carência. E o atraso para a volta às aulas nem se fala. No segundo parágrafo, a Isabelle fala isso. Embora as aulas presenciais estejam sendo retomadas pouco a pouco, Brasil e mundo afora, as sequelas que a crise deixou no mercado de trabalho terão de ser alvo de políticas públicas muito consistentes para que o cenário melhore e a economia reaja. E aí ela discorre ali sobre vários outros efeitos na economia. Vale a pena ler essa reportagem, vale a pena debater isso, discutir e exigir das pessoas mais próximas na área educacional, dos governantes locais, que acabem com esse fechamento, com esse trancamento, com essa pressão, cedendo a sindicatos, que os sindicatos parem de interferir na vida das famílias, por causa de birras políticas às vezes, pressões ideológicas estão atrasando a vida de uma geração inteira e prejudicando o andamento natural da rotina das famílias. Isso simplesmente não é justo, não tem o menor cabimento. A terceira reportagem que eu mencionei no início desse vídeo está publicada na editoria Ideias, com o título Fechamento de Escolas não contribuiu para conter pandemia, diz estudo. Ela é assinada, na verdade um artigo assinado por Eli Vieira, que é um biólogo geneticista que escreve para a Gazeta do Povo, com muito embasamento, com muita argumentação. Ele é um cientista, um pesquisador, e ele faz um compilado aqui de vários estudos. Eu não vou entrar em detalhes porque é longa a reportagem. Eu trouxe essa reportagem porque só o título já diz muito. Se o fechamento de escolas não contribuiu para conter a pandemia, conforme estudo científico, por que, volto à minha pergunta inicial, por que ainda há escolas e universidades fechadas? O Eli Vieira abre com estatísticas dizendo que em abril de 2020, um mês depois de a OMS declarar a Covid-19 uma pandemia, 173 países fecharam suas escolas, afetando 84% dos estudantes do mundo. O preço imediato disso foram perdas de aprendizado, aumento da obesidade, deterioração da saúde física e mental e, para algumas crianças, abuso, por perderem formas mais imediatas de delatar os abusadores. O que é isso? Crianças que sofrem violência doméstica e que, obviamente, não tem muito a quem recorrer ali dentro da família, porque a família já é o ambiente onde a agressão ocorre, elas conseguem de alguma forma externar, às vezes ainda que não em palavras, para a professora ou para um coleguinha o que está acontecendo. Às vezes elas não falam nada, apenas pela fisionomia triste, abatida, pela falta de capacidade de seguir nos estudos, não conseguem mais aprender, as notas estão ficando muito baixas e era um aluno bom. Os professores percebem que há algo estranho acontecendo, começam a investigar e conseguem interromper o ciclo de violência. Como as escolas ficaram fechadas, a criança ficou trancada junto com seus agressores e por muito tempo. É apenas mais um dos prejuízos de escolas fechadas e que atinge justamente a população mais carente, mais isolada, mas também população esclarecida, população bem de vida financeiramente, porque a gente sabe que violência não é um problema financeiro, e sim cultural e emocional. Eu recomendo demais esse artigo aqui do Eli Vieira, porque ele está falando desse estudo feito no Japão, em que colaboradores publicaram os estudos, né? Os colaboradores do estudo publicaram na revista Nature Medicine e foi avaliada a eficácia de fechar escolas para conter a pandemia. Não ficou comprovada essa eficácia. É muita coisa para explorar nesse tema, né? Tem muito argumento para trazer para um bom debate que venha a
convencer nossos governantes, os que ainda estão achando que é muito perigoso abrir as escolas, de que não há risco, desde que seguidos cuidados que a esse momento todos nós já sabemos quais são: álcool em gel, lavar as mãos, em alguns casos uso de máscara, até porque isso é lei. Há muita controvérsia em relação ao uso de máscara, mas já se sabe a eficácia do distanciamento entre as pessoas. E isso, no ambiente escolar, quem controla são os professores, os coordenadores. Eles, mais do que ninguém, sabem como lidar com as crianças para que elas não fiquem todas aglomeradas e não ofereçam risco umas às outras. Mas voltando a uma informação que eu passei antes, criança é o grupo que menor risco tem para Covid-19. Isso é uma coisa que a ciência já provou. Se há um grupo que não tem praticamente sintoma nenhum diante da Covid-19, é o grupo de crianças. E não adianta virem com estatísticas de que, eu não sei quantas crianças no mundo, ou no Brasil, ou na minha cidade já morreram de Covid. Precisa trazer essa estatística junto com a informação de comorbidades que essas crianças tinham, porque entre crianças saudáveis não existe estatística em lugar nenhum do mundo de risco de mortalidade para a Covid, mesmo crianças não vacinadas, mesmo crianças que voltaram às aulas, que estão em convívio com outras pessoas. Vamos fazer um esforço concentrado para divulgar informação boa, divulgar o pedido para que as pessoas se informem mais antes de ficarem presas no pânico. Isso já passou, isso foi lá no começo da pandemia. A humanidade aprendeu muito, a medicina, a ciência aprenderam muito ao longo de todos esses meses, desses quase 2 anos de pandemia, e não há mais por que a gente continuar preso no pânico e prejudicando nossas crianças e nossos jovens. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aí seu comentário, e caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code da tela ou acessar o link que está na descrição do vídeo. Nós estamos em promoção de Black Friday, 1 ano aí em preço promocional da Gazeta do Povo, e eu te garanto que você terá acesso a muita informação de qualidade, entre elas essas 3 reportagens que eu citei aqui no vídeo. Te espero lá na Gazeta.